Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Daniel. Hoje eu vou falar a respeito dos métodos de separação de mistura. E quando a gente fala de separação de misturas, lembrem dos tipos de misturas que nós temos na química. Mistura homogênea, somente uma única fase, por exemplo, água e sal. Eu só vou enxergar líquido transparente. Por exemplo, os gases, a gente não consegue enxergar, mas ele é uma mistura homogênea. E mistura heterogênea, quando apresenta duas ou mais fases, por exemplo, água e óleo não se misturam, enxerga água e óleo. Água e pedras de gelo, eu enxergo a água e as pedras de gelo, tá? Então é uma mistura heterogênea. E para começar aqui, por que a gente tem que associar? Cada método de separação de mistura, ele serve para separar uma mistura homogênea ou heterogênea. O primeiro aqui é a decantação. Decantação associa a palavra descansar. O mais denso fica no fundo e o menos denso ele fica na superfície. A gente separa misturas heterogêneas, ou seja, misturas imiscíveis, que pode ser um líquido, dois líquidos, por exemplo, aqui, ó, óleo e água. Isso aqui é um funil de decantação, que eu vou mostrar aqui no vídeo. Ou um sólido de um líquido, por exemplo, água e barro, água e areia. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui na prática. Ó. Isso aqui é um funil de decantação. O mais denso aqui, ó, a gente abre a torneirinha, ele desce. Aí depois a gente tira todo esse mais denso aqui e fecha a torneirinha e a gente consegue separar. Aqui um exemplo aqui também, a gente pode separar aqui, ó, a água aqui do barro, né? Ou a água aqui da areia. A gente deixa aqui o mais denso aqui descansar aqui no fundo. A gente separa aí por decantação. Tá vendo aí na prática? E a gente vai lá e no final a gente consegue separar, tá bom? A decantação também está associada à centrifugação. O que é uma centrifugação? É a aceleração da decantação. E nisso nós vamos separar ali o sangue. O sangue é uma mistura heterogênea? Sim. Uma dica: quando o líquido ele é transparente, a mistura é homogênea. Quando o líquido ele é turvo, ele não é transparente, é uma mistura heterogênea. O leite, por exemplo, ele não é turvo, ele é branco, né? Então, mistura heterogênea. O sangue ele não é transparente, ele é turvo, ele é um vermelho, né? Então, mistura heterogênea. Então, a centrifugação está ali para separar ali os componentes ali do sangue, tá bom? Então, essa é a decantação. O próximo aqui é a filtração. Filtração nós vamos usar o que? Um filtro. Pode ser um filtro de barro, um filtro de papel, então, normalmente aqui a gente associa ao café. Como que a gente pode separar água e areia mesmo? A gente viu lá a decantação, mas a gente pode usar um filtro de papel, então uma filtração também serve para separar. Então a filtração nós vamos usar um filtro. Um exemplo aqui no Enem, ó, os filtros de barro, ou até mesmo esses filtros aqui, ó, para separar água suja. Esses filtros eles têm etapas. Eu vou mostrar lá na etapa de tratamento de água que essa parte escura aqui é carvão ativo. Aqui areia fina, areia grossa. E por que a gente usa carvão ativo? O pessoal mais velho é muito comum usar pegar um pedacinho de carvão e colocar na geladeira. Por quê? O carvão ele tira cheiro, ele tira um pouco desses poros aqui que o carvão tem, ó. O carvão ele tem vários poros, então a gente consegue separar essas moléculas grandes aqui, ó, moléculas grandes orgânicas por causa desses poros que o carvão tem. Então por isso que ele é utilizado. E caiu algumas questões relacionadas ao carvão ativo no Enem. Estava relacionada ao cheiro, a tirar o excesso do composto. Então a gente usa, é muito comum o pessoal colocar carvão na geladeira por causa disso, tirar o cheiro da geladeira. Lá no tratamento de água, tirar aquele gosto que normalmente a água tem. Destilação simples e fracionada. Eu vou explicar em um vídeo só porque os métodos eles são, assim, o aparelho é o mesmo. Só que qual é a diferença? Misturas homogêneas. A diferença é o seguinte, então deixa eu mostrar aqui primeiro a aparelhagem. Esse aqui é o aparelho da destilação. Então a gente tem aqui um balão volumétrico que vai ser aquecido, a gente tem um líquido aqui. Isso aqui é um termômetro, isso aqui é o balão volumétrico. Isso aqui é um condensador. Qual que é a diferença da destilação simples para fracionada? A destilação simples nós vamos separar um líquido de um sólido, por exemplo, água e sal. Então, aqui eu vou aquecer a água e o sal. O sal é muito difícil derreter. Então, se cair, por exemplo, íons na prova, o que é um íon? Vai aparecer assim, ó, Na+, Ca+, Mg+. Isso aqui são íons. Então, se aparecer íons na prova, associa a sal de cozinha, aos sais que a gente tem. E os
sal é muito difícil derreter. Eu preciso de mais de 800 graus Celsius para derreter um sal. Então o que eu faço? Aqui vai ter a água e o sal. Quem que vai evaporar primeiro? A água. Então a água vai evaporar, vai subir o vapor da água aqui. O termômetro vai registrar a temperatura que essa água está saindo. O vapor de água vai passar aqui dentro no condensador. E aqui eu tenho as mangueirinhas. Essa mangueirinha aqui está vindo água de fora, que é água de torneira. A água de torneira ela passa aqui ao redor. Aqui não dá para ver, mas aqui a gente tem um tubinho aqui dentro. Tem um tubo dentro do condensador, onde está passando o vapor de água. Essa água aqui que entra por fora vai condensar esse vapor d'água. Esse vapor d'água vai pingar aqui fora. A gente usa um Ellermeyer aqui. Aí a água que entra aqui por fora na mangueirinha, ela sai aqui por baixo, ó. Então essa água ela serve para resfriar. Isso aqui é destilação. A destilação simples a gente separa um sólido de um líquido. E a destilação fracionada? A destilação fracionada nós separamos dois líquidos que se misturam, água e álcool, por exemplo. Então vamos supor aqui que eu tenho uma substância A. A substância A, o ponto de ebulição dela vale 100 graus Celsius. E a substância B, o ponto de ebulição dela vale 35. São líquidos. Então como que eu separo? Eu coloco um termômetro. Aí na destilação fracionada é necessário um termômetro. Na destilação simples não. O sólido vai ficar retido lá embaixo. Então não tem necessidade de um termômetro. Porém na fracionada sim, porque eu separo por ponto de ebulição, ou seja, por temperatura de ebulição. Então tá aqui o líquido A e B. O líquido B ele evapora a 35. Então, quando começar aqui a destilação, esse termômetro vai aumentar a temperatura e vai registrar aqui 35 graus Celsius e não vai mudar mais. Ou seja, aqui vai estar pingando um líquido, vai estar pingando o líquido B. Aí eu tenho que ficar o tempo todo esse termômetro. Aí vai chegar um tempo que esse termômetro, a temperatura ele vai começar o quê? Vai começar a subir. E quando essa temperatura começar a subir, o vidro que eu tenho aqui embaixo, que normalmente é um Ellermeyer, é embaixo desse aqui, não dá para mostrar, porque vai estar saindo o que? Vai estar saindo a substância A. Aí esse termômetro aqui vai registrar onde vai estar saindo a substância, que é a substância. Essa é a diferença da destilação fracionada. A simples, um sólido de um líquido. A fracionada aqui, ó, vai evaporar. A Associo com um pouquinho viscoso, com glicose, perdão, o transparente, o meio óleo. Líquidos, boa parte associar isso. Então como que a gente separa? Fracionado. Cai muito isso na prova, viu? Coluna de então, peneiração é uma peneira, conhecido também como lamentação. Separação magnética. Separação magnética eu separo o pó de ferro, por exemplo, de uma outra. Então, como é que eu separo a limalha de ferro? Eu uso separação magnética. Fica para tomar cuidado, porque na prova do Enem 2010 caiu imantação e separação magnética. Imantação é você pegar um metal que não é magnético e forçar ele a ser magnético. Se na prova não tiver a palavra, não tiver separação magnética e tiver a palavra imantação e o processo lá você vê que é uma separação magnética, marque imantação. Agora se cair imantação e separação magnética na mesma questão, separação magnética que você vai marcar. Tranquilo? Isso caiu no Enem de 2010, está na lista de exercícios aí. Você vai dar uma olhada.
O próximo aqui é a destilação fracionada. Destilação fracionada, como é que eu separo areia e açúcar ou areia e sal? Então eu vou lá, adiciono água. Essa água vai dissolver o sal ou o açúcar ali. E a areia vai ficar no fundo, então a gente vai formar duas fases. A areia no fundo, a água misturada ali no sal ou no açúcar. Deixa eu mostrar um exemplo aqui, ó, que a gente chama de dissolução. Então, por exemplo, aqui, eu adiciono água aqui no sal, que está misturado na areia. Eu vou formar duas fases. Aí eu